Olá, amigos, amigas, trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Celuz, o Centro Espírita Caminheiros da Luz, aqui em Brasília, na Vila Planalto. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, a palestra, que nós vamos tratar nesse momento, nessa palestra de hoje, sobre a prece, a ação da prece. Nesses momentos nós estamos vivendo aí de pandemia, a prece é sempre um recurso extraordinário que nós usamos e que muitas das vezes nos acalma, nos tranquiliza e tem um efeito muito importante para nós, na nossa vida. A prece ela pode ser dita por qualquer pessoa, não tem discriminação, não tem diferença de idade, de cor, de credo. O espírita ora, o católico ora, cada um tem sua maneira de orar. E é importante, porque atualmente o mundo está precisando muito de orações, né? Os próprios espíritos têm reclamado que estão trabalhando muito e que as orações ajudam bastante no trabalho que eles fazem. Nós agradecemos aí de coração o convite da casa por estarmos aqui e vamos falar então nesses próximos minutos a respeito desse tema tão importante que muitas das vezes nós deixamos, às vezes ele não damos tanta atenção como merece. Todas as religiões têm seus credos, têm suas orações. Uns oram de um jeito, outros oram de outro. Mas o importante é isso, que a mensagem seja levada, que a mensagem seja transferida por nós para o mundo espiritual. Podemos orar para Deus, podemos orar para os espíritos superiores, podemos orar para os nossos entes queridos, mas o importante é que cada um tem seu jeito de orar. O católico, por exemplo, ele coloca as mãos palmadas, ajoelha, ora, faz o terço. Os muçulmanos, eles emborcam o seu corpo assim, numa posição de respeito. Eles sempre emborcam o corpo numa posição voltada para a Meca, que é a cidade sagrada deles, o templo sagrado que eles têm na cidade de Meca. Não interessa, qualquer um ora de um jeito. Nós espíritos oramos também do nosso jeito. Qual que é o meio certo de orar? É o meio que eu mais me ajusto, que eu mais me adequo, não tenho. Ninguém faz errado, todo mundo está fazendo de coração. O importante é isso, que a prece ela seja sempre feita de coração. Leon Denis, um grande continuador do Espiritismo, conterrâneo de Allan Kardec, ele diz que a prece é um fio condutor que põe a criatura em relação ao Criador e com os seus missionários. Ou seja, a prece então não é dedicada, não é especialmente voltada para Deus, porque Deus delega. Nós temos os missionários de Deus que trabalham, que nos auxiliam, que nos ajudam. Então nós oramos também para os nossos missionários. Quando nós oramos para Deus, a oração vai direta para Ele. Mas quando nós oramos para os espíritos superiores, então a prece vai até Ele e eles levam a prece até Deus. E recebemos depois da mesma forma. Deus envia as bênçãos para os nossos irmãos superiores e eles nos trazem até nós. Mas a questão é esta, né, meus amigos, minhas amigas? Como orar? Qual o meio mais correto de orar? Qual o local? Existe um local apropriado? Eu posso orar somente no templo, no meu centro espírita, ou na minha igreja? Ou eu posso orar em qualquer lugar? E aí quem vai nos responder isso é o próprio Mestre Jesus. Ele disse, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Esse trecho foi relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então aqui nós vamos observar que esse texto foi dito há 2000 anos atrás, quando Jesus, no Sermão da Montanha, reunido com aquelas pessoas muito pobres, como diz Humberto de Campos, deserdados da sorte, porque era uma vida muito diferente da vida de hoje. Não existia direito, não existia lei para nada, praticamente, a lei humana. Então as pessoas eram muito pobres, não tinham recursos e não tinham assistência também. Então as casas daquela época, a maioria não tinha nem casa para morar.
Eles moravam num quarto, num buraco, numa pedra, alguma coisa assim. Ou seja, não existia, né, naquela época a questão de falar que do quarto, igual nós temos hoje nas nossas casas, né? Nas casas de hoje nós temos o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro. Naquela época não era assim. Era um vão. Era um vão e ali as pessoas dormiam amontoadas por ali. Então, se não tinha quarto na casa, e Jesus falou para aquele povo pobre, o que quer dizer então entrar aí para o vosso quarto? Eu tenho que chegar na minha casa, abrir o meu quarto, entrar e trancar lá dentro e fazer uma oração? Né? Não tem sentido, porque naquela época não existia isso, esse recurso. Então, quando Jesus fala do quarto, ele está falando de uma parte, uma coisa íntima. O nosso quarto hoje é um local íntimo da casa, né? Quando chega uma visita, nós não vamos levar a visita para o quarto, porque é a parte mais íntima. Então, essa palavra quarto significava, naquela época, um local íntimo que está dentro de nós. Então, ele fala, quando for orar, entrai para dentro de nós, dentro do nosso íntimo. E ele fala, entrai para o vosso quarto, fechada a porta. Ora, se não tinha quarto, muito menos porta. Que porta é essa? Essa porta é a porta que dá acesso às coisas materiais, os nossos problemas do dia a dia, as nossas dificuldades, que temos muito ainda. Então é esquecer um pouco isso. Nós não temos condições de entender isso, de esquecer isso por completo, mas pelo menos esquecer uma parte disso para poder conectar com o Pai. Para que esse fio condutor que põe a criatura em relação ao Criador se torne um fio sem interferência, sem muitas interferências. Interferências vão ocorrer, mas assim, que nós possamos dirimir, né, mitigar o máximo possível dessas interferências para que a comunicação seja perfeita. Então, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. No passado, na época de Jesus, aqueles fariseus, eles tinham mania de orar nas praças públicas em voz alta, gritando, né, para que todo mundo visse. Então, Jesus está fazendo uma crítica em relação a isso, não precisa disso. A oração ela é em silêncio conosco e com Deus. Não precisa gritar, é sentar, acalmar o nosso coração, elevar o pensamento a Deus. E vosso Pai vai nos ouvir também em secreto. Nosso Pai também não tem interesse de ficar divulgando as nossas dificuldades para os outros. Ele vai ouvir, apesar de ele já saber tudo, né? E aí, então, se ele for nos dar a recompensa de acordo com o nosso merecimento, ele nos dará também a recompensa em secreto. Então, Jesus é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E é assim que ele nos ensina a fazer a oração. Não está falando que tem que ser no tempo tal ou no tempo tal. Se é no Monte Corazim, se é no Templo de Jerusalém. Não. Está falando que a prece tem que ser feita de acordo com o nosso íntimo. Entrar para o nosso quarto e assim fazer a nossa comunicação com Deus. Mas Allan Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 659, qual o caráter geral da prece? E os Espíritos, com toda a maestria, nos dá uma explicação fantástica. Ele vai dizer assim, que a prece é um ato de adoração. O que é adorar? Adorar não é essa coisa fanática, não é o fanatismo, não é essa coisa exagerada. Às vezes as pessoas perguntam para a gente assim, escuta, é seu pai? Ah, eu adoro meu pai. Aliás, eu adoro meus pais, meus irmãos. Eu adoro a minha esposa. Então, adorar é isso, a gente gostar, ter respeito. A gente gosta daquilo, a gente tem respeito. Né? E aqui, quando ele fala em adorar, ele está falando adorar quem? É adorar a Deus, ao nosso Pai. E ele fala mais embaixo, então, continuando a resposta dos Espíritos, que orar a Deus é pensar nele. Então basta você sentar no lugar ali, levar o pensamento, pensar em Deus, já é uma oração. É aproximar-se dele. Então, com a oração, nós nos aproximamos de Deus. O detalhe é que Deus jamais se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus quando nos afastamos das leis naturais. Né? Então, na lei natural fala, né, que a lei natural é a única e verdadeira pela felicidade do homem. E que o homem só é feliz quando dela se afasta. E nós nos afastamos, por vezes, da lei de Deus. Às vezes por interesses materiais, interesses que nós temos aqui nesse mundo material.
E fala os Espíritos ainda que orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Não tem um receio de mandar um WhatsApp para Deus, de conversar com Deus, porque toda hora que nós ligarmos para ele, a linha vai estar sempre livre. Não vai cair, o Wi-Fi não cai, porque Deus está sempre disponível para todos nós. Mas nós precisamos procurá-lo, né? E os Espíritos falam ainda que 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. 3 verbos, ou seja, tudo isso é ação. O que é louvar a Deus? Louvar também é uma coisa que não pode também ser fanática, não é? Louvar no sentido normal. A gente louva quem a gente tem admiração, né? O louvor é isso, você admirar alguma coisa. Então, quando nós fazemos uma prece, né, essa sequência, louvar, pedir, agradecer, não é necessário nessa ordem. Mas vamos louvar a Deus. E Jesus nos ensinou a fazer uma prece. Ele nos ensinou a fazer o Pai Nosso, não é verdade? Nos deu as orientações de como fazer o Pai Nosso. Não precisa de entrar num templo sagrado, não precisa não. É onde nós estivermos. Então, ele começa o Pai Nosso como? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então ele está fazendo o quê? Está louvando a Deus, dando a Deus o destaque que é verdadeiro. Porque Deus é esse Pai todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Nós temos que reconhecer isso, não é? Depois, na prece de Cáritas também, né? Ela começa, uma prece muito linda e maravilhosa, ela diz assim, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Olha que louvação, né? Olha como que é a gente entender que Deus é esse Pai que nos está do nosso lado e que tudo que acontece em nossa volta depende de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então depois nós louvamos a Deus, o segundo verbo que eu colocou aqui é o verbo do pedir. A gente pergunta às vezes, né? Se Deus sabe de todas as nossas dificuldades, precisamos pedir? Ele não sabe das nossas necessidades. Por que pedir? Tem pessoas que pensam assim. Mas o próprio Cristo nos ensinou, pedis e obtereis. Batei e a porta abre-vos-á. Ou seja, nós temos que ter uma ação. Não podemos ficar sentados de boca aberta esperando que as coisas venham. Temos que ir atrás, temos que procurar. Por isso que o homem aqui na Terra ele tem o trabalho. O trabalho é justamente para isso. Nós buscarmos aquilo que nós necessitamos. Então, aquela pessoa que vai estudar, fazer curso, participação, ele tem que correr atrás. Meu pai contava para a gente uma história, quando a gente era criança ainda, ele dizia que, certa vez, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e ele chegou num local pantanoso e tinha uma pessoa com a carroça, com os cavalos e ela estava atolada ali. E a pessoa sentada no barranco ali e dizia assim, não, Deus vai me ajudar, eu vou sair daqui, porque Deus vai me ajudar. E Jesus então passou na frente com os discípulos. Diz que mais na frente tinha uma outra situação também, um pântano. Ele tinha também um senhor com a carroça também, os cavalos atolados. Mas o homem estava tentando, de toda maneira, tirar os cavalos dali. E ele falava alto, xingava às vezes até. Batia nos cavalos, os cavalos saíam, fazia força junto com os cavalos. Então Jesus falou assim, vamos ajudá-lo. E os discípulos então questionaram, mas mestre, o outro lá está lá orando, rezando a Deus, nós passamos, não ajudamos, e esse aqui está aqui brigando, xingando. Aí Jesus então dá a lição do dia, né? Fala para eles, pois é, mas esse aqui, ele está lutando, ele está tentando fazer o trabalho dele, mas está esperando. E é assim que acontece com a gente. Então, às vezes a gente pede e às vezes nós não sabemos é pedir. O que nós temos que pedir? Pedir para acertar na loteria? Ou pedir para comprar um carro novo, um carro mais caro? Porque nosso vizinho comprou um, agora eu quero um também? Não, não é isso que nós pedimos. Nós pedimos para nos livrarmos das nossas tentações.
nos ajudar a que nós possamos lutar para conseguir aquilo que nós queremos. Os bens materiais que nós precisamos vai depender do nosso trabalho, né? Então nós temos que pedir a Deus para nos dar força, saúde, alegria, nos dar entendimento, nos ajudar a cumprir a lei natural, que é a lei divina. É isso que temos que pedir. Às vezes pedimos algo e recebemos outra coisa diferente. Por quê? Porque Deus vai dar aquilo que vai ser bom para a gente. Então, se um pai, por exemplo, tem um filho com 16 anos, o filho pede ao pai um carro. O pai pode dar o carro. O pai vai ter, se o pai for um pai responsável, ele vai dar um carro para o seu filho de 16 anos? Não. Por quê? Porque vai ser prejudicial para ele. Não vai fazer bem para ele. Então, aquilo que Deus nos concede é que vai fazer bem para a gente. Porque Deus ele é bom, soberanamente justo e bom. Então, nós temos que confiar. Né? Pedir alguma coisa no nosso merecimento, vamos aguardar. Tudo nós pedimos, vamos obter. Só que algumas coisas vai precisar ainda de algum tempo. Sempre que nós bater na porta, ela vai se abrir. Mas às vezes não abre na hora que a gente quer que ela abra. Vai precisar de um tempo também, porque é de acordo com aquilo que nós precisamos, né? E a terceira coisa que nós podemos propor também por meio da prece é agradecer. E às vezes nós fazemos pouco isso. Quantas vezes acordamos de manhã, que vimos o nosso teto em cima de nós, e vimos que nós temos uma casa, um teto, muitos não têm, né? Então, nós temos que agradecer a isso. Se outros não têm, outros nós temos, vamos agradecer. Nós temos a nossa família, nossos filhos saudáveis, alegres, felizes, agradecer a Deus também por isso, né? E às vezes nós esquecemos de agradecer. Às vezes nós somos aqueles filhos ainda mal agradecidos, que reclamam de tudo da vida, tem tudo de bom, e acha que é vítima, acha que não está tendo aquilo que merece. Né? Então, a prece é isso, agradecimento a Deus. Se eu posso fazer uma prece só de agradecimento a Deus, porque Ele está me concedendo já, então agradecer a Deus por ter tudo aquilo que eu tenho. Ah, o emprego, onde tal ganha muito mais do que eu. Isso é inveja, isso é ciúme. São essas coisas banais que nós temos que ir eliminando pouco a pouco na nossa vida. Então, agradecer a Deus por tudo que nós temos. Acordamos de manhã, vemos aquele sol maravilhoso, nós nem percebemos que aquele sol está nos aquecendo, aquele sol está proporcionando que as plantações germinem, que tragam o alimento para nós. Então nós precisamos de agradecer sempre, porque Deus não falha. Deus, esse sol que brilha ininterruptamente para nós, mandando as energias. Né? Então, agradecer sempre por estarmos recebendo tudo isso. Mas orar, então, como nós dissemos, né, não é assim também, simplesmente a gente querer ficar falando demais, ficar falando palavra bonita, não tem esse negócio. Tem pessoas que fazem uma prece simples, singela, e outra faz uma prece cheia de palavras bonitas, cheia de vocábulos, cheia de adjetivos. No entanto, a prece que mais chega a Deus, muitas das vezes, é aquela mais simples. Certa vez, perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: Madre, quando a senhora ora, o que a senhora fala com Deus? Ela falou assim: nada, só escuto. E a pessoa ficou intrigada, perguntou: mas e o que ela fala com a senhora? Ela falou assim: nada, só me escuta. Então a oração ela é assim, simples, não tem palavreado, às vezes nem tem palavras. Né? Tem também uma outra história do Zé. O Zé era um trabalhador da construção civil, uma pessoa muito simples, não tinha nada. E ele sempre ia na igreja, mas no horário de almoço dele, ele ia na igreja e olhava para o altar, ficava alguns minutos ali e ia embora. Ele fazia todo dia isso na hora do almoço, no intervalo do almoço dele. E um dia o sacristão ficou intrigado, ficou com receio, porque ali tinha, afinal de contas, tinha coisas de valor na igreja, e ele não sabia quem era o Zé. Então ele procurou o Zé para saber dele. Perguntou: Zé, perguntou para ele: escuta, você vem sempre aqui na hora do almoço, o que você vem fazer aqui? E ele disse: eu venho orar.
Aí eu só que você assim, mas orar como? Você fica aqui um minutinho, 2 minutinhos, você já vai embora? Que oração é essa? Eu disse, não, é porque como eu não sei fazer essas orações bonitas, longas, eu venho aqui, olho para o altar e digo, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. E aí passou o tempo, o Zé sofreu um acidente no trabalho, foi internado, e lá na enfermaria onde ele estava, notaram que era enfermaria diferente, tinha um alto astral, as pessoas riam, brincavam, mesmo estando desconvalecendo. E então a enfermeira chefe, sabe, o que está acontecendo, né? Vamos procurar saber o que está acontecendo e depois saber. E aí, eles falaram para ela, não, é o Zé. O Zé é uma pessoa alegre, feliz. Onde ele está, ele contagia todo mundo fica feliz, a gente até esquece as dores da gente. E aí, a enfermeira então foi procurar o Zé. Chegou lá, Zé, você é uma pessoa alegre, assim, traz tanta energia boa, né? O que você atribui a isso? Ele falou assim, é uma visita que eu recebo todos os dias aqui na hora do almoço. E a enfermeira ficou encucada porque ninguém visitava ele, ele era uma pessoa que não tinha família. Mas me conta mais sobre essa visita. E aí ele disse assim, é que todo dia, na hora de almoço, ele vem, fica aqui nos pés da minha cama, olha para mim e fala, Zé, eu sou Jesus e vim te visitar. Olha que maravilha, né? Olha que coisa, como que Jesus está sempre do nosso lado, né? Ele disse, onde houvesse 2 ou mais em meu nome, ali ele estaria. Então a prece ela é assim, muito simples, muito singela. Mas na questão 660, Allan Kardec pergunta se a prece torna o homem melhor, né? Será que a prece torna o homem melhor? E os Espíritos respondem magnificamente. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Então a prece é assim, quando nós fazemos nossa prece, nós estamos ligando com a parte, com os espíritos bons, porque Deus vai enviar aqueles bons espíritos para nos assistir, para nos ajudar. E fala, continua a resposta dizendo assim, que esse socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, esse é o grande segredo da prece. Deus sabe todas as nossas dificuldades, conhece cada um de nós. Deus conta até quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças. Conhece seus filhos. Então não adianta a gente querer pedir, fazer um pedido que não seja sincero. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Né? A prece é agradável a Deus quando é ditada pelo coração. Melhor a prece do íntimo do que a que se lê com os lábios. Então tem essa questão 658 do Livro dos Espíritos. Tem muitas preces que nós lemos, né? A prece de Cáritas, a prece do Anjo Ismael. Muitas pessoas gostam de ler essas preces. Então ler uma prece é como se fosse você estar recitando um poema. Agora, você pode ler essa prece com fé, com fervor, analisando cada palavra, cada frase, né? Também essa prece também é importante, né? Mas porque nem todo mundo tem condições de elaborar na cabeça uma prece, um pedido, às vezes a pessoa tem. Então a pessoa lê uma prece dessa. A prece do Pai Nosso, por exemplo, é uma prece magnífica. Então, não adianta eu fazer uma leitura, fazer uma prece do Pai Nosso assim, com aquela velocidade toda, né? Sem entender nada. É importante a gente pensar que quem ditou aquela prece foi o próprio Mestre Jesus, nosso guia e modelo. E ali estão as energias de Jesus. Então, você faz um Pai Nosso, com certeza, né? Fazer, refletindo direitinho, você vai ter o resultado. Mas aqui Kardec fala que a prece mais agradável a Deus é aquela feita do coração. Essas preces servem para nós ir aprendemos, elaborando nossas preces. Porque se não fosse assim, Kardec não teria escrito o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo do Evangelho sobre as preces espíritas. Não é para decorar aquilo ali, é para a gente aprender, para a gente fazer a nossa própria prece, né? Bom, estamos já encerrando, né, nossa prece, nossa palestra sobre a prece. Então nós queríamos finalizar aqui lembrando de André Luiz. Todos nós conhecemos, né, o livro Nosso Lar, onde André Luiz, que é o personagem principal,
que é esse grande repórter do mundo espiritual, que vem nos trazer muitos ensinamentos. Toda a obra intitulada A Vida no Mundo Espiritual. Mas André Luiz passou 8 anos no umbral. Ele teve dificuldade, porque aqui na Terra, teve alguns deslizes aqui na Terra. Todo mundo erra, ninguém é perfeito, né? Então André Luiz chegou no mundo espiritual, muita dificuldade. Ele sabia, né, já tinha percebido quando ele chegou lá que estava fora do corpo. Porém, ele sentia fome, sentia a barba dele crescendo e ele não sabia o que fazer. Que aqui na Terra ele era uma pessoa bem-sucedida, era um médico, tinha um círculo familiar, tinha sua família, seus filhos, tinha também sociedade que ele participava ativamente, e ele de repente se vê num local totalmente diferente, né, um pântano, né, e alimentação, tudo, sentindo falta de comer, de beber, sentia necessidades físicas dele necessitadas, via a roupa dele apodrecer no corpo, né, e pior de tudo, era perseguido. Tinha perseguição ferrenha, aquelas criaturas assim de semblantes animalescos que seguia ele, gritava com ele, chamava ele de suicida, de assassino, de infame. E ele não entendia. Por que suicida? Né? Por que assassino? Era um médico, salvava a vida das pessoas, e ele então fica apavorado, correndo de um lado para o outro durante 8 anos. Até que um dia, ele, depois de passar por tantas dificuldades, ele resolveu fazer uma prece. Ele pensou em Deus. Primeiramente, ele pensou na sua família, nos filhos, na esposa, pensou o que estava acontecendo, mas ele lembrou de Deus. E aí ele faz uma prece. Ele diz assim: quando as energias me faltaram de todo, ou seja, ele estava já no fundo do poço, sem força para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que estendesse mãos paternas. Olha que louvação que ele faz, né? Pedir ao Supremo Autor da natureza, ou seja, pediu a Deus que estendesse mãos paternais. E quando ele fez essa prece, ele viu então a luz, que há 8 anos que eu não via a luz do sol. Então aquele clarão, né, que sem nenhum trocadilho, né, era Clarencio, o ministro do nosso lar, que estava com ele o tempo todo ali, protegendo, ajudando, dando as forças que ele precisava. Eu precisava dele bater na porta, precisava dele pedir para obter. Então, ele ficou 8 anos no umbral, porque ele demorou 8 anos para lembrar de fazer uma prece. A própria mãezinha dele, que intercedia por ele ali, mas ele, como estava naquele estado ali, né, ele não conseguia enxergar o mundo espiritual. Então aí Clarencio se aproxima dele com os pazioleiros para conduzi-lo a uma colônia de tratamento, né? E diz para ele: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E é essa a mensagem, né? Sempre nós temos o amparo do nosso Pai, sempre Ele está do nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando, mas cada um recebe aquilo que merece, né? Nós estamos recebendo aquilo que é bom para nós, aquilo que serve para a nossa caminhada evolutiva, para o nosso crescimento. Então, meus amigos, está aí a mensagem de hoje, e eu agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui. Desejo que passe logo esse problema todo, né? Deus sabe o que está fazendo, para que nós possamos retornar às nossas casas espíritas, né? Nos encontrarmos, nos abraçarmos, e que Jesus, que está no comando, possa estar gerenciando tudo isso. E que Ele nos abençoe, nos proteja e que Ele permaneça conosco hoje e sempre. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que assim seja.